Estamos aqui com Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho Diretor da NTU, Associação das Empresas do Transporte Coletivo. Edmundo, obrigado por aceitar falar aqui com a gente. Quero começar nosso papo falando sobre as dores do setor, especialmente quando a gente pensa 5 anos pós a pandemia, se é possível que o sistema seja sustentado somente pela tarifa ou se deve haver, por exemplo, um subsídio permanente do governo. Bom, muito obrigado pelo convite, Fabrício. E essa, de fato, é uma questão central que nós estamos, inclusive, debatendo como principal questão do setor neste encontro aqui no Seminário Nacional da NTU 2026. Esse encontro que é a 39ª edição deste seminário, que é um dos mais importantes para debater o transporte público brasileiro. Mas, de fato, passados 5 anos da pandemia, quando o transporte público foi muito fragilizado, nós estamos ainda numa situação que não é de comemoração. Ontem tivemos a oportunidade de publicar o anuário da NTU de 2025, que é uma publicação que traz os dados consolidados em âmbito nacional há 30 anos, e alguns indicadores chamam bastante atenção. O principal deles é que a demanda continua num patamar de 77,5% daquilo que era antes da pandemia. Ou seja, nós ainda não conseguimos recuperar a demanda que existia antes da pandemia. Ainda também, em termos de produção de veículos, a produção de veículos para o transporte urbano está estagnada em torno de 10 mil veículos. Para se ter uma ideia, já foi no passado, no início de 2010, 20 mil veículos urbanos. Isso são sinais muito claros que o transporte público ele precisa ser revitalizado para que ele volte a ter a relevância que já teve antes da pandemia dentro da matriz de mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Outro dado também muito significativo é que a participação do modo coletivo na matriz de mobilidade, que já foi de 45%, está estacionada em 30%, 31%. Com forte crescimento na quantidade de motocicletas. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 1% das motocicletas na participação dos deslocamento das cidades. Hoje, isso já é quase 12%. O ano passado foi um ano em que se vendeu mais motocicletas do que automóveis. Foram 2,2 milhões de motocicletas. E a consequência disso, a gente pode assistir todos os dias nas ruas de qualquer cidade brasileira. Aumento dos acidentes de trânsito, aumento da sinistralidade com acidentes com motociclistas e também os engarrafamentos na cidade. Isso são talvez os efeitos mais visíveis do que essa migração dos modos coletivos para os modos individuais acarretam para as cidades. Por isso que, de fato, esse é o tema principal que estamos debatendo, não só dentro do setor, mas com a indústria, com especialistas, com gestores públicos, autoridades, para apresentar caminhos. E nesse aspecto, a NTU vem para esse seminário com uma proposta porque não adianta também ficarmos discutindo os diagnósticos se não apresentarmos alternativas. E formulamos um trabalho que estamos denominando de transporte para todos, que é exatamente uma alternativa que a gente apresenta para a discussão com a sociedade brasileira, para as autoridades, governo federal, poder legislativo, com as prefeituras, como solução para esse problema que o setor passa na atualidade. Eu gosto quando o entrevistado já responde as minhas perguntas futuras, então eu quero te perguntar o seguinte, Edmundo, você nos trouxe dados bastante interessantes de estagnação em alguns segmentos do setor de transportes. Daqui a alguns anos, você acha que qual seria o período, o tempo necessário para que, por exemplo, a demanda se adequasse ao pré-pandemia e também as soluções que vocês apresentaram possam ser evidentemente enquadradas na sociedade? Fabrício, eu tenho uma convicção pessoal que eu sempre que tenho oportunidade eu tento compartilhá-la. Eu acredito que daqui a 100 anos, mesmo todo o avanço da tecnologia, mesmo tendo automóveis conectados, elétricos, autônomos e compartilhados, ainda o transporte público coletivo continuará sendo essencial para as cidades. E por que isso? Porque as cidades têm como o recurso mais escasso o espaço. O espaço nas cidades é finito e não é possível que todas as pessoas se desloquem utilizando automóveis individuais. É nesse sentido que as cidades que estão mais evoluídas do que nós
em termos de responder a esses desafios, né, já encontraram o caminho que é investir no transporte público de alta qualidade, para que o serviço volte a ser atrativo, para que ele volte a ser competitivo e a gente possa, na verdade, não só recuperar a demanda que foi perdida, mas ampliar a participação dos modos coletivos. Não existe outro caminho para as cidades. Se a gente quer cidades com qualidade de vida, se a gente quer cidades ambientalmente sustentáveis, se a gente quer devolver os espaços públicos para pessoas, se a gente queremos cidades mais verdes, não há outro caminho que não ser investir em transporte público. E esse caminho, ele tem muito clara a forma de obter esses resultados, que é qualificar o transporte público. O serviço é um serviço público essencial, é um direito social, ele tem que ser inclusivo. Mas não basta também ser inclusivo se não for para todos. E nesse sentido, para que ele atenda a todas as necessidades de todas as pessoas, em todos os segmentos sociais, é importante que ele seja um transporte de alta qualidade. Mas não adianta também investirmos, fazer um processo de inclusão para o acesso a esse serviço se ele não for sustentável ao longo do tempo. É nesse aspecto que esses são os 3 pilares da proposta que nós estamos apresentando. Um transporte mais qualificado, inclusivo e sustentável ao longo do tempo. Edmundo Pinheiro, presidente do Conselho Diretor da NTU, muito obrigado por falar com a CNN. Muito obrigado, Fabrício, e mais uma vez obrigado pelo convite.